Oi, gente! Como sempre, é uma alegria estar aqui mais um sábado à tarde com a nossa live com a Beta Cunha, que eu amo de paixão, uma amiga incrível, uma mulher maravilhosa e uma grande amiga que eu tenho desde meus 11 anos, né? Uma amizade grande de mais de 40 anos. E hoje ela é uma batalhadora, sempre foi uma guerreira vitoriosa. E ela vai estar com a gente hoje falando a respeito dessa questão do teatro, da negritude no teatro, né? Uma coisa que infelizmente existe, que não faz sentido na cabeça de muita gente como eu, como ela, como os nossos amigos, mas infelizmente existe. Essa live vai ficar disponível depois também no meu IGTV e no meu YouTube também, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Meninas humanas, que gostoso. Maria, Juliara, sejam bem-vindas. Vocês vão amar essa live. Minha convidada de hoje é mais que especial. Vamos colocar aqui o título: Negritude no Teatro. Oi, Beta, nossa querida Beta já entrou. Já vou colocar a Beta. Vamos lá, vamos começar. Laila Moraes, seja bem-vinda. Sábado à tarde, café com amigos. Oi, Beta. Ah, Olá, tudo jóia? tudo, mana. Boa tarde a todo mundo que tá aqui. A gente tá de ponta cabeça uma com a outra, é isso? A gente tá de lado, Deixa você. eu Acho que teu ver se celular eu tá de consigo lado. virar aqui. Tá na horizontal. Deixa eu desvirar aqui então. É que ele tá no suporte, e no suporte eu só consigo deixá-lo no. Entendi. Ah, Vamos aqui, vamos tentar mudar aqui, pera lá. A gente vai dando um jeitinho. a E gente dá um jeito para tudo, né, para Beta? tudo, Ó, para se tudo. fosse outro, eu até duvidava, mas você, eu tenho certeza que você dá jeito para tudo. Você dá nó em pingo d'água. A gente vai tentando, a gente vai tentando. Ai, que delícia estar com Aí, pronto. você. Para Aí. alegria de isso mesmo. Para alegria de todos os meus convidados. Pessoal, eu fiz já uma live com a Beta logo no começo, né? Nosso bate-papo com amigos está fazendo Foi a 6 meses, segunda ou a Beta. terceira, né, Ana? Foi. Foi acho que a A ter... terceira. 6 meses já? 6 meses. A primeira Nossa, foi com a Eliana Cabreira, dia 18 de abril. Essa semana fez 6 meses. É um olha que programa que eu amo fazer, que nós estamos, né, sempre. Eu estou aprendendo horrores, meu Deus do céu, eu estou assim. sim. Conversar com você está sendo algo muito maravilhoso na minha vida, né? Ah, é sempre muito Então é bom estar isso aqui com mesmo. você. Então vamos lá. Muito bom. Vamos lá. Pessoal, né, eu gostaria de trazer para vocês, a Beta preparou, né, um roteirinho muito gostoso para conversar com a gente. Não é muito gostoso só no sentido que o assunto não é nada legal, né? É um assunto triste, coisas que acontecem, né, Beta, até hoje que não dá para a gente Exato. acreditar, como eu estava falando no começo. Então a gente vai trazer isso, muita atualidade, muita coisa de mulher, muita coisa de ser negra, muita coisa de segregação, muita coisa que não dá mais para a gente continuar vivendo. Por isso mesmo, galerinha, pega o aviãozinho de vocês aí, aqui logo embaixo da Beta, clica aí, encaminhe para os seus amigos, para o pessoal acompanhar. Quem não puder assistir agora, acompanha depois pelas outras mídias sociais. E eu quero deixar aqui, para quem estiver assistindo agora ou quem for assistir depois, né? A apresentação da Beta, quero que ela conte um pouco para nós. Oi, gente, retalhos de mim, né? Seja Exatamente. bem-vinda. Vamos lá. Fala, Ah, boa Beta, tarde querida. mais uma vez, Ana. Assim, é muito bom estar com você, conversar com você e poder a gente é esse papo entre amigos mesmo, né? Falar das nossas conjecturas, da nossa realidade, fazer uma troca aí, né? Que para mim é sempre muito
é fundamental, né, a gente poder falar dos nossos afazeres, dos nossos perrengues, das nossas conquistas, das nossas alegrias, né? E esse momento de hoje, né, quando você me convidou, falou, bora lá fazer, porque assim, eu acho de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, esse tema, né, negritude, é uma questão que tem sido muito discutida, mediaticamente, inclusive, né, muitos movimentos, mas, olha, o Zeca Festucci foi meu aluno, entrou aqui, oi Ah, Zeca, tudo já bem? mandei um oi para ele. Ó, Beta, vai Ai, que cumprimentando legal. seus colegas aí, seus Ai, já. amigos. Ai, que Fica à legal. vontade. E aí, assim, eu sempre quando sou convidada ou né, questionada para falar dessa questão da negritude, da arte, eu preciso sempre falar, né, fazer uma. Não é meia-culpa, mas eu preciso pontuar, porque por mais que as pessoas achem que tem grandes movimentos, estamos falando antirracismo, né, é aquela questão, não adianta ser só não ser racista, né? Tem que ser antirracista, né? Assim, você precisa ter lado, pontuar. E a minha questão com a minha negritude não é de desde que eu nasci, eu me identifico, me reconheço como negra e identifico e passo a questão das dificuldades e dos preconceitos existentes a minha raça, né? Isso é uma questão, digamos, muito depois de me tornar adulta e a desconstrução desse racismo estrutural, sabe, Ana? Ela é contínua, ela é diária, né? Então, não é um levantar de bandeira simplesmente por modismo. Não, a gente se reconhecer nesse corpo negro, né? Na nossa estrutura sociocultural desse nosso país e mundial, né? Sempre diária essa desconstrução e essa reconstrução. Então, eu me identifico mulher, negra, defensora do feminismo, feminista, há pouco tempo. Desde que eu identifiquei o meu lugar na sociedade. Enquanto atriz, enquanto educadora, né? Enquanto mãe, enquanto avó, enquanto filha. Então, é toda uma estrutura, né? E não dá para não ter essa investigação, essa desconstrução e falar dessa questão racial na minha vida sem falar do teatro. Né? Da presença, foi que a gente conversou na nossa primeira live, a minha vida no teatro, a minha ideia na psicologia no teatro. Não dá, porque a história do corpo negro, do artista negro no teatro é uma história que vem desde sempre também. Desde lá da época da escravatura no nosso Brasil colonial. Eu queria falar uma coisa muito legal, um comentário sobre o que você falou, que foi muito bacana, muito legal, que é essa questão, né? Para a gente, tudo isso está muito preso na nossa mentalidade, na nossa construção de vida, né? Oi, tia Sônia, Sônia G. Penteado, uma tia fã, Sônia. Conhece esse título? Tia fã, arte educadoras. Né? Então, arte educadoras aí, Beth, é com você, né? Mas, enfim, a gente primeiro, né, eu acho que tem muito a ver também a mesma coisa. Primeira coisa, para eu conseguir realizar alguma coisa na minha vida é a consciência, é tomar consciência. Então, por exemplo, você só vai deixar de ser racista quando você perceber que você é racista. Você só vai deixar de ser preconceituoso com uma religião, gordofóbico, machista, quando você se reconhecer machista. Não, eu não sou machista, eu acho legal as mulheres trabalharem. Mentira! Isso não é consciência, não é isso que é deixar de ser machista, né? Exato. Então, Beta, isso que você falou, né? Alguns podem até pensar, mas peraí, mas ela nasceu negra, né? Ela nasceu preta. Como que ela tomou essa consciência? Sim, por conta dessa história de vida, desse contato, dessa necessidade de ter voz, de falar, de defender, né? Exatamente. Falei demais. Imagina, e essa trajetória não é diferente no teatro. Né?
essa nossa Exato. presença, né? Como eu ia dizendo, do nosso corpo negro, do nosso corpo artista, e que vem e que está estruturado, que está enraizado culturalmente desde que o nosso país foi descoberto. Desde que Aquela, existe a Terra Brasília, a terra de Santa Cruz, de Veracruz, Monte Pascoal. Nossa, e aquela live, eu quero deixar aqui, eu quero convidar o pessoal para assistir aquela live que eu assisti, né? Acho que a live durou quase 3 horas. Eu mesma fiquei 2 horas, não percebi Duas que tinha horas e pouquinho, passado, é. né? Que você ficou, acho que eu fiquei 1 hora e meia, durou 2 horas. Que é uma live maravilhosa, gente, no YouTube da Cia Cênica, tá? É fabulosa essa história da arte negra no Brasil, no teatro brasileiro. Eu ouvi coisas lá que eu não tinha ideia, né? Ficou muito marcado a história dos pintores brancos. Imagina que não tinha atores negros, precisava do branco pintar o rosto de preto. Então, toda aquela história que vocês contaram foi muito impressionante. Galera, assistam. Cia Cênica, YouTube, você vai achar lá a Beta. Exatamente. No Encontros Possíveis, a gente está falando lá da presença do artista negro nas artes cênicas, né? E que é o que eu vou trazer um pouquinho hoje aqui para a gente conversar, para pontuar, mas eu queria também falar das conquistas, né? Dá um pouquinho, desculpa, um panorama, aquilo que eu vinha dizendo. A gente tem registros de que os escravos aqui, já lá, né, na meados do século XVI, né, já faziam o teatro na época natalina, que eles chamavam, que era considerado de teatro profano, seus autos profanos, né? Que era nada mais que a manifestação cultural e artística das congadas, né? Das histórias dos orixás, desses escravos africanos que estavam aqui. Né? Então, quer dizer, a questão teatral, ela precede, né? Ela vem desde a nossa... O teatro em si, o teatro grego, enfim. O teatro ele é milenar, né? A arte maior que é milenar. E então a gente vê, não dá, então, como eu vinha dizendo, assim, só para a gente já entrar na história em si, que a gente já entrou, não dá para falar da presença ou ausência, né, dos nossos corpos negros, dos artistas negros, sem fazer a correspondência histórico, sócio e cultural do nosso país, ou de qualquer povo. Ou de qualquer povo, Ana. De qualquer povo. Então é aquilo, exatamente. Desde lá, os escravos já faziam, mas era considerado uma arte profana, porque na época natalina, os jesuítas pediam para que encenasse a vida dos santos, etc., mas eles lá nos quilombos, lá na senzala, faziam esse tipo de encenação. E tiveram até alguns escravos que ficaram famosos, ex-escravos, fazendo, né, essas apresentações, porque já ali para o século XVIII, mais ou menos, né, metade do século XVIII, algumas companhias utilizavam mestiços, negros, nas suas encenações profissionais, porém, eles eram obrigados a pintar os rostos, as mãos e os pés de branco. Isso dentro de uma companhia dita profissional, já. Né? Aí fazia a face white, né? Mas eles eram obrigados, porque não se consentia ter o ator negro. Né? E a gente teve, como eu ia dizendo, teve um escravo que ficou muito famoso aqui em Cuiabá, aqui para o nosso sertão, né, do Mato Grosso aqui, chamado Vitoriano, né, que encantou plateias encenando o Tamelão da Pérsia, né? Mas, e daí até a abolição, assim, muito, os escravos, os negros ou os mestiços que tinham algum acesso aos espetáculos, era sempre na condição de escravo, de personagem inferior, personagem subalterno. Por quê? Porque era a única visão que se tinha do negro. Que até essa época, até alguns cientistas, o negro não era considerado humano, era considerado uma raça inferior, não era humano, era subhumano. Né? Então, por isso que aquilo que eu dizia antes, né, a associação. A Fabiana Branches, beijo, Fabiana, tá entrando a Dona Sônia, você viu? A Sônia é maravilhosa, linda.
Beijo, Sônia. Eu falei, oi, mãe! Oi, mãe, tô aqui, mãe. Tô aqui com a Então, Beta, assim, mãe! ai, que linda. Quanto tempo que eu não vejo a Sônia, que saudade. Muito bom. E essa questão, então, né, humana, social, não pode ser desintegrada, não pode ser desvinculada ao teatro e à arte, né? E a nossa trajetória está muito ligada a isso. Então, desde que, por mais que eram escravos alforriados, ou que estavam nessas companhias, era essa condição. Ou se pintava de branco, ou, enquanto negro, se não se pintava de branco, sempre em papéis de subalterno, subserviência. E isso, né? Aquilo que eu falo, não dá para desvincular a questão cultural, social e classista, né? Que a Fundamental. gente vive. Então, tudo isso, nessa época, era porque o teatro era considerado a profissão ator, né, era considerado desprezível, infame. Então é daí que hoje, no nosso século XX e XXI, eu, quando comecei a fazer teatro, eu via muito isso, que os pais não queriam que, principalmente Isso. nós, as mulheres, fizéssemos teatro, porque teatro era coisa de prostituta, de homossexual, como se homossexualidade fosse um defeito, fosse É, uma doença, né? Ou seja, a marginalidade, a marginalização já vem daí. Ou é de drogado, ó, João eu Dark, ia, outro eu ia diretor e fazer uma ator, meu Deus. parte. Pode Eu fazer, ia querido. fazer esse à parte mesmo, né? Eu ia dizer que dentro do teatro que já era marginalizado, né? Então, esse racismo que já era marginalizado. Ó, nossos convidados continuam entrando aqui. Agora Andréia entrou uma pessoa, Lavia, Andréia, beijo. isso! Com A certeza o Lu tá Flaviana, junto. Lu, se estiver Flaviana, aí, beijo. Fabinho, Flaviana, minha gente. aluna, atriz maravilhosa, Ai, massoterapeuta, que delícia. linda, grande beijo. Isso. A Rose, use Então, T-shirts, é de uma amiga minha também. Pode falar, desculpa, olha, Bel. a Rose, que legal. Então, assim, é muito importante que a gente não desvincule a arte, né? Porque aquilo que a gente já comentou um pouco na outra live, que eu sempre digo, a arte, o teatro principalmente, ele está diretamente ligado à arte do encontro, do pessoal, do afetivo, né? Então, se o teatro é considerado arte infame, menor, nada mais do que então se vai fazer, tem que ser o escravo, tem que ser. Porque ele não é humano, ele é menor, é inferiorizado. Então, a história do artista negro então está muito vinculado a isso tudo. Mas nessa sequência, com essas conquistas todas, vamos evoluindo sempre. Já assim, quando a gente entra ali para o século XIX, né, quando o teatro, então, passa, pelo menos aqui no nosso país, a ser considerado uma questão de elite, uma questão burguesa, né, os grandes teatros, ou seja, só ia ao teatro quem tinha dinheiro, os detentores de posse, de terras, enfim. Aí sim que os corpos negros, os artistas negros, são extremamente banidos. Somos Sim. banidos da cena, total. Aí acabou. Era Né? chiquérrimo ir ao E teatro, né? livre, Foi quando foram exatamente, era chiquérrimo. os Ó, o Luiz teatro Lavia, oi, municipal. Lu! Então ele entrou com seu. Exatamente. É isso. Luiz, ó, Então, assim, mandaram um oi, Thiago também mandou um oi para você. o Thiago Mariúcio, beijo. Thiago Alaila, que está aqui também, que é uma amiga, pedagoga lá de Votuporanga, linda. Então, Ana, é aí onde surge o que hoje todo mundo discute, se tivemos grandes polêmicas atuais, quanto a blackface. Quando o teatro se elitiza, né? Eles dizem só aqui nessa casa de espetáculo só se monta o que vai servir à burguesia, à classe alta, e aí então que quando vai se fazer algum espetáculo que precisa, que tem, por exemplo, em si personagens negros, é onde surge a blackface.
E a gente teve um espetáculo muito famoso chamado A Cabana do Pai Tomás, que foi feito por um artista famoso também, o Sérgio Cardoso, que ele faz blackface nesse espetáculo. Depois foi para a TV, enquanto série, apresentação, ou seja, lá nos anos 60, 50. Ele faz blackface, o Sérgio Cardoso. E ainda atua na época com a Ruth de Souza, maravilhosa atriz negra Ruth de Souza. Né? Então, quer dizer, Famosa, aí sim que e isso não se falava em racismo, né? Era uma questão estrutural, de histórica. Então, é quando você fala lá, essa questão de que é preciso se reconhecer, né, se identificar como, né, foi esse termo que você usou, isso. Para poder. Então, não existia racismo. Não se falava, não tem espaço, faz blackface, meu ator está aqui. Então, isso, ou seja, para hoje, as companhias, os atores negros estão estabelecidos e estão fazendo uma produção maravilhosa, e estão dando voz, e estão questionando, e estão levantando. Então, tem muita gente que fala assim, essa questão de ficar levantando bandeira em espetáculo, eu não vou lá para ver atriz neguinha e ficar falando, porque nós somos os que mais morremos, porque nós somos mais tidos. Mas por que não agora que temos coletivos negros maravilhosos? Por que não vamos falar sim? É o nosso lugar tem que falar de fala. O tempo inteiro. É isso. É o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de trabalho. Percebe, Ana? Então, assim, não é de hoje. Então, a gente vem lá de 1500, como eu costumo dizer, desde 1500, quando eu vou dizer que eu sou muito antiga em alguma coisa, eu falo assim, desde 1500. Isso. Então, literalmente, desde 1500, nós, artistas negros, né, temos que cavar e buscar o nosso espaço e fazer valer o nosso talento. Né? Então, assim, e essa estrutura muito assim, ela transcorre assim, até ali no século XIX, já em 1920, quando aí a gente tem o registro da primeira companhia de revista negra, né? Companhia Negra de Revista, que chama, que era muito famosa, as companhias de revista, onde a gente teve Nair Belo, que fez teatro de revista. Era o teatro de revista, isso. Teatro de revista, exatamente. Nair Belo, a outra, que eram as amigas, a Naira, a Hebe, a outra, a Lolita. Então, Lolita Rodrigues, isso. Lolita Rodrigues. A gente tem várias histórias de várias atrizes que passaram pelo teatro de revista. E a gente tem lá em 1920 uma companhia fundada aqui, chamada Companhia Negra de Revista, que é o elenco fundamentalmente de negro. Né? E durou pouco tempo, infelizmente. Né? Assim, durou cerca de 2 anos, mais ou menos, e dessa companhia a gente tem, a presença veio de lá, né? Olha, o Leandro entrou... Luiz Pérez, ator maravilhoso aqui de Rio Preto, lindo, amo. E aí, assim, aí ela não dura muito e nasce, né? Surge para os nossos palcos e depois para a TV um ator muito famoso, conhecido até hoje, que é o Grande Otelo, que ele começa a fazer parte desse teatro de revista, né? Aos 11 anos, retirado de cena pela justiça do menor, pelo juizado, pela vara do menor da época, porque ator, criança, não podia estar em cena, ele foi proibido de estar em cena, mas mesmo assim conseguiram depois que ele estivesse, né, a liberação. Ou seja, a gente... são conquistas muito recentes. Né? São desconstruções muito recentes para uma história uma história pregressa muito longa. Né? E aí, só depois de 20 anos
Lá em 1945, aí todo mundo já ouviu falar, quando vai se falar em teatro negro, ouviu falar do TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento, que é de onde a gente tem a Ruth de Souza, Léa Garcia. Léa Garcia foi a famosa Rosa na Escravizaura, a primeira montagem que ganhou o mundo aí, mas também como atrizes, na época, fazendo escravos. Já com o Uhum. Teatro Experimental do Negro, com o tempo, do Abdias, muito pelo contrário, uma companhia formada por negros, a maioria não atores, operários, donas de casa, que através do teatro, para além dessa atuação artística, também muitos, por exemplo, o TEM montou na época uma escola de alfabetização, né, de adultos, ó, lá naquela época, 1945, para que essas pessoas, esses negros, pudessem aprender a ler Essa, para poder fazer teatro. atuar, sim, Olha o teatro aí, como eu sempre digo, o teatro não é só entretenimento, não é é só. objeto de ação direta, educacional, formadora, tudo, né? Exatamente. Ou seja, e a partir daí as conquistas vão aumentando, né? Quer falar alguma coisa, né? Porque eu vou falando, eu me empolgo ainda mais nesse assunto que Ah, eu mas acho muito. e eu fico até quietinha aqui, embevecida, apaixonada. Ah, É gostoso. Ah, Beta, fala sério. Gostoso, gostoso. A tua é bom a voz, gente ela. falar do que a gente gosta. Ai, mas é. E é uma delícia ouvir quem ama o que faz, né? É uma delícia. Muito gostoso. E aí, então, ou seja, lá, toda vez que eu vou para a cena, né, que eu falo, sempre que eu vou falar disso, eu sempre peço licença a esses que vieram antes de mim, né? Que se eu hoje posso estar aqui com você, né, dessa forma online, conversando, falando sobre isso, a gente tiveram outros tantos que lutaram e que desbravaram e conquistaram esse espaço antes de mim e antes deles. Nós como mulheres, você como negra, atriz de teatro, né? Isso é uma coisa Exatamente. que eu gosto e acho que a gente tem que sempre reafirmar, eu acho que quanto mais gente falar, melhor, né? Que a gente sempre tem que agradecer aqueles que vieram antes da gente, que sofreram, que foram mortos, que foram torturados, para que hoje a gente pudesse estar aqui lindas e formosas, né? No sentido de liberdade de expressão, Sim, ninguém vai cortar, ninguém vai tirar a nossa live do ar, né? Por conta disso. Mas por que, que não vai tirar? Porque outras já foram cortadas, já sofreram horrores, né? Isso é muito exatamente. importante, né? Pessoal que É está importantíssimo. entrando, A Poliana, Pesote acabou de Pesote, entrar. Pesote é uma atriz Apoli. da cidade maravilhosa. Poliana, beijo. Eu me sinto tão Ah, importante com esse bando de gente, celebridade assistindo minha ai, fofa. live, graças a você. Imagina, amor. Estou A Flaviana podendo, tá hoje eu falando estou uma coisa. podendo, Betá. Vamos que estamos. A Flaviana falou alguma coisa aqui. Você consegue voltar aí? Porque para mim Vamos aqui não voltar tá. assim. Ver o que, que ela pergunta ou fala alguma coisa. Acredito que o teatro tem esta proposta. Acredito que o teatro tem que estar na proposta curricular das escolas, fundamental, fundamental, com certeza, porque Mas tem uma inclusive, lei aí, né? Mas que não é executada, né? Teatro, dança e Flaviana, música. exatamente teatro, dança e música, e o teatro e a dança e a música, o cantar, o tocar e assim por diante, eles são fundamentais para a questão do desenvolvimento emocional, né? Na outra live antiga que está lá, a última meia horinha, nós ficamos 1 hora e meia da outra vez, né, Beta? Então, É, a gente tinha toda essa questão do aspecto do desenvolvimento pessoal, da ajuda no controle emocional, nas artes cênicas, na dança, na música cantada e tocada, né? É impressionante o que a gente consegue, como você falou, teatro não é só entretenimento, né? Então, toda essa questão de você trabalhar, então isso é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Flaviana. Aqui
a sua amiga atriz aqui deu risada de mim. É assim, pessoal, estou me sentindo importante com vocês todos aqui. É uma honra tê-los comigo. Obrigada por estarem aqui. Vai, Beta, vamos continuar, que tá uma delícia Vamos te lá. ouvir. E aí, então, nessa época, a gente, né, do teatro vem a nossa grande dama negra do Teatro Nacional, Ruth Souza, que faleceu agora em 2018, né? Que foi a precursora, né? Ruth Souza ganhou prêmios internacionais. A gente tem fotos, a gente tem relatos, registros dela com grandes artistas, atores e atrizes de Hollywood, né? Da época. Assim, pena que aqui pelo Instagram a gente não consegue projetar essas imagens, que eu tenho todas elas aqui, que são maravilhosas, assim, de poder ver. Então, quando eu falo que eu peço licença por essa, né, por estar aqui, porque olha essa conquista, lá em 45, 50, Dona Ruth estava lá, anos 60, em Hollywood, recebendo prêmio em Cannes. Né? Tava lá, ou seja, foram presenças necessárias, e eu acredito que a dificuldade que eles tiveram para fazer tudo isso, a história nos mostra isso tudo, para que a gente hoje pudesse estar aqui com total liberdade para falar e fazer e apresentar e mostrar qual é o poder e o valor dos nossos corpos negros na arte. Então a gente não precisa, não que eu acho que tem que ser feito um teatro só de negros, um teatro, não. Mas, por que não? Né? É fundamental que se monte, por exemplo, há bem pouco tempo você não via produções, por exemplo, a não ser já os coletivos negros que se imbuem, né, de tratar do assunto, e por isso já são coletivos negros e vão ter essa temática, mas companhias famosas que até então, até essa discussão dessa presença negra, até, por exemplo, não vira aí o musical da dona Elza Soares, onde a gente teve uma polêmica com a menina que ia fazer protagonismo, que não foi aceita, porque aí vem toda a questão da negritude, retinta e não retinta, mais melanina ou não melanina. Ah, meu pai. Né? Eu não entendi. A Elza Soares, que ia ser a atriz, não, e ela tem um foi banida? musical da vida da Elza Soares. Um musical que, inclusive, veio para a abertura do FIT nosso ano passado, mas devido ao grande temporal que teve, o espetáculo não pôde acontecer lá no Teatro de Arena, né, onde faz a abertura todo ano. As meninas, é um espetáculo composto só por mulheres, né, chama Elza Soares o Musical, né, e elas tiveram que fazer um pocket dentro da Swift, lá do bar. Né? Mas, por exemplo, para esse espetáculo, não foi da Elza Soares, minto. A polêmica foi com a atriz que ia fazer o musical da Dona Ivone Lara. Ah, tá. O musical sobre a vida da Dona Ivone Lara a menina passou por um processo, por exemplo, da Elza Soares, a gente sabe que foram mais de 200 atrizes negras, entre 18 e 35 anos, né? E foram escolhidas 7 maravilhosas, diga-se por sinal, sou fã de todas elas, que é a Larissa Luz, preciso citar, né? A Larissa Luz, cantora, MC maravilhosa, a Jana Amor, a Júlia Dias, a Cristal, a Verônica Bonfim, a Nívia e a Kézia Estácio. Então, quer dizer, 200 atrizes negras, olha que lindo, tinham 200 atrizes negras lá para poder ganhar um papel que foi dividido em 7 atrizes que perpassam pela vida da Elza Soares em vários momentos. Mas a questão que eu citei equivocadamente, volto a pedir desculpas e retificar, teve uma polêmica na escolha da atriz que ia protagonizar uma das fases também do musical da Dona Ivone Lara. A cantora sambista, né? Então, lá também são várias atrizes, não sei quantas, que se dividem em diversos momentos da vida da maravilhosa Dona Ivone Lara. E parece-me que a menina, eu esqueci o nome dela também, olha só que pecado, mas depois eu posso até postar.
teve toda uma questão que não me lembro de onde foi questionado, que ela não era retinta de cor de pele de melanina o tanto suficiente para poder fazer Dona Ivone Lara, que era negra, digamos, né, que a gente chama de retinta. E aí, mas a menina passou por vários testes, ela tinha, e ela era negra. Ela era negra. Então, é uma questão, ai, todo mundo, ai, que absurdo, porque ela é negra, mas assim, a gente precisa. Oi. Deu uma pequena lentidão aqui na, em nossa internet, né? Aproveitando aqui para perguntar, não sei se o Matheus está me ouvindo, o que vocês acham de atrizes brancas que interpretam papéis de pessoas brancas? Você quis dizer atrizes brancas que interpretam papéis de pessoas negras, Matheus? A hora que você puder, responde para a gente aqui, e daqui a pouquinho eu também vou responder o que o que responder. A Beta está retomando aqui para nós. Aqui, a hora que você conseguir, Matheus. Oi. Tio Dirceu está fazendo a pergunta aqui do som. Mais alguém está com dificuldade de ouvir? Ah, o meu som parou também? Eu acho que a gente está tendo feedback Tô de aqui. volta, tô de Aí, volta. a, A minha internet caiu, tá um tempo de aí chuva horroroso aqui, tá tá. Aqui pelas meio bandas da minha chato casa aqui. também está nublado. Vamos lá. Ai, que bom que Ainda você bem. voltou, Beta. Voltei. Ó, já que a Ah, gente foi interrompida na marra, aqui é o Matheus Gora, muito obrigada por estar aqui. Eu estava conversando com ele, com a Poliana, que são duas perguntas, uma para mim e uma para você. O Matheus perguntou o que você acha de atrizes brancas que interpretam papéis de pessoas brancas. Eu acho que ele quis dizer pessoas negras, né? Pessoas brancas que interpretam. Não sei se você conhece um pouco dessa história, aí depois eu respondo a da Poliana. Vamos lá. eu ainda. Se ele me citasse algum caso assim, antigamente não se escrevia, né? Personagens para negros e negras. Quando se escrevia, desde lá do José de Alencar, com o Demônio Familiar, as personagens negras eram os subalternos, os preguiçosos, os empregados, aqueles que estavam fazendo rolo sempre. Então, assim, não me lembro de ninguém escrever para uma personagem que tinha que ser negra e algum branco fazer. A não ser lá na cabana do Pai Tomás, que o Sérgio Cardoso fez a blackface para fazer o Pai Tomás. Mas agora de atriz não me recordo, não sei de história assim. Mesmo porque não Sim, se, né, até a atualidade não se escrevia, não se escreve, né? Não se escrevia para personagens negras. Isso é muito atual, por exemplo, a gente vê no sim. teatro dois grandes trabalhos famosíssimos, por exemplo. Em 2019 a gente teve uma adaptação da Gota d'Água, que é um espetáculo do Chico Buarque, né, e do Paulo Pontes, que foi adaptado para Gota d'Água Preta, ou seja, todo aquele enredo que se fala da Gota d'Água, do Chico, né, que foi montado pela primeira vez em 75, em plena ditadura,
desloca essa centralidade sociopolítica para questões raciais. É um espetáculo divino. Eu tive a oportunidade de assistir no Sesc aqui, né? Com a direção do Gé Oliveira. E em 2018 a gente tem um outro clássico montado por um coletivo negro que ganhou, e sem contar que a Gota d'Água, ela ganhou o prêmio APCA, que é um dos maiores prêmios, né, do Brasil. O Gé ganhou como diretor, né? E em 2018, uma outra adaptação por um outro coletivo negro também maravilhoso, que é da Navalha da Carne, do Plínio Marcos, onde já são 3 personagens marginalizadas socialmente, que é uma prostituta, um gigolô, que eles chamam, né? E marginalizado, pejorativamente, preconceituosamente, um homossexual. Que foi feito só por negros também e que também transcorre para além dessa marginalidade social, classista, a questão racial, né? Então, hoje a gente vê muitos coletivos, atores, diretores, atrizes negras, que estão, né, por que não, trabalhando com clássicos montados, que não tiveram a intenção de montar para gente negra, mas que consegue fazer essa relação. Tinha uma pergunta para você aí. Isso, a outra pergunta é da Poliana, é rapidinho, né? Ana, o teatro de forma terapêutica funciona como uma espécie de psicodrama prático? Poli, é o seguinte, não é que ele funciona como psicodrama prático. O psicodrama trabalha a questão da atuação, tá? Ele usa a dramaticidade como um roleplay, tá? Uma atuação dentro do próprio processo terapêutico. Quando uma linha de trabalho como a minha, né, que é a TCC, Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, e outras, pelo menos no meu caso, não vou falar de outras não, no meu caso, eu encaminho para as artes, né, para música, dança, teatro, né, e de instrumentos e canto, né, por conta do desenvolvimento das habilidades sociais. A pessoa conseguir desenvolver uma expressão social através da arte, né? Principalmente através do teatro, onde ela fazendo um papel, tá? Então ela também faz um roleplay, que é uma expressão usada pelo psicodrama, emprestada do psicodrama, ela atua como uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo fazendo um psicodrama da vida dela, entendeu? Mas ela, na verdade, ela só vai ali atuar, não como ela mesma, mas como uma personagem, e ela vai desenvolver aspectos da vida dela, né? Então, isso daí é uma coisa que vale até uma live toda. Então, eu vou falar bem pouquinho para deixar a Beta terminando aí, continuando a história dela, né? O que ela trouxe para nós, que é muita riqueza. Mas depois a gente pode bater um papo, sim, a respeito dessa questão do teatro, das artes cênicas, no desenvolvimento, né, dessa habilidade social, da pessoa conseguir, às vezes, sair de si mesma, se olhar de fora, para conseguir se encontrar, para conseguir se desenvolver essa questão da habilidade social. Oi, Beta, deu uma cortadinha, mas já voltou. Pessoal, está normal. É importante isso, né? Porque a gente falou até na outra live. O que eu tenho de alunos e de adultos que me procuram para fazer o teatro encaminhados por psicoterapeutas, né? Para essa questão mesmo, o desenvolvimento pessoal, exatamente. Então, o teatro tem esse papel independente do psicodrama depois ter vindo, né? E é onde eu acredito muito que o teatro é potente nisso. Então, eu acho que, para a gente já ir finalizando, essa história toda, né, difícil até hoje, então a gente precisa relembrar sempre das conquistas que foram feitas lá atrás, como eu falei, por de Souza, Zezé Mota, Léa Garcia, Milton Gonçalves, né? Mas, por exemplo, mesmo na dramaturgia, na teledramaturgia, digamos assim, porque não se escrevia personagens protagonistas para negros. Exato. Embora Shakespeare escreveu Otelo, que era um negro, era um moro, porém, da história, quando o primeiro negro foi fazer de fato Otelo, os brancos faziam. Faziam. Não é? É então, o que o Matheus estava dizendo, os brancos faziam Otelo, que era negro.
Exatamente. Ou seja, aí a gente precisa hoje, então assim, não é panfletar, mas é dar voz e lembrar dessas mulheres que hoje estão, né, que são fantásticas, Dani Negra, Aline Negra, esse elenco todo do Elza Soares que eu falei, o elenco da Dona Ivone Lara, né? Tem, inclusive, um amigo querido, que é do Grupo 59 também lá de São Paulo, o Felipe Moreira, que esteve no elenco, passou na seleção. Então, assim, quando a gente tinha seleção para ator negro, tanto no cinema, sempre foi personagens inferiores, a não ser, por exemplo, Carandiru. Eu fui fazer teste para o filme Carandiru na Ah, você época. Olha só, foi? você não sabia dizer, eu fui. Não Né? sabia! Por quê? Qual Ai, era, que como maravilha. chegou até mim? Precisamos de uma atriz negra de porte, idade entre 30 e 40 anos, traços físicos gordinhos, obesos, que aí para fazer a mãe daquele menino negro que vai, que é filho que está preso junto com o pai, que é mais novo. Né? Por exemplo, aí você vê, numa estrutura de um grande, né, de um longa-metragem como o Carandiru, ali, olha que loucura, a população carcerária, a gente sabe que hoje, né, 80, 70% dela é negra. Então ali precisou-se de muito ator negro. Então, é desmerecendo? Não. Ali foi um filme documentário mostrando uma realidade que era essa. A maioria da nossa população Exatamente. carcerária é negra. Né? Mas, assim, dificilmente, hoje não. Né? Hoje a gente tem aí grandes seleção de elenco para atores negros, para grandes musicais, como O Rei Leão, como Dona Ivone Lara, como Elza Soares. Né? A Gota d'Água Preta não teve seleção porque o elenco, né, a companhia já era uma companhia estruturalmente negra. Fizeram alguns convites, né, maravilhosos de atrizes negras, enfim. Mas hoje a gente pode dizer que existe, mas ainda muito aquém do que se poderia ter, do que se poderia fazer e produzir. Então, enquanto essas companhias, esses coletivos negros estão produzindo, como os Crespos, né, que são dirigidos pelo Zé Fernando Azevedo, a Cia Quadro Negro, que é aqui de Ribeirão Preto, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, assim. Então, são coletivos que estão se dedicando e dando voz especificamente a temáticas, ou adaptando, trazendo grandes obras e trazendo para a nossa realidade, para essa discussão, né? Perfeito. Racial. E hoje, por exemplo, dentro da CIA Cênica, a gente tem 2 trabalhos onde a gente trata. Né? Então, dentro da CIA Cênica, eu sempre me reconheci enquanto mulher negra, tal, nunca tive problema com isso. Porém, a gente, depois de fazer um espetáculo onde a gente conta a história do samba paulista, que não dá para não perpassar pela história do negro e da religião no Brasil, porque nasce lá nos terreiros das tias, né, o samba paulista, eu não protagonizava esse espetáculo. Olha, aquilo que eu falei lá no início, como a nossa desconstrução, ela é diária. E a companhia não era por nada. Porque fomos fazendo, construí, participei. Mas até que a gente foi se apresentar, isso a gente fala, estou falando aqui porque a gente fala em debates, a gente assume isso. A gente foi se apresentar num espaço, num coletivo negro de São Paulo, um espaço maravilhoso. E aí fomos questionados. Assim, você tem uma mulher negra, uma atriz de um potencial, por que é um branco que está protagonizando? Da noite para o dia a gente fez. E Mudou. hoje eu protagonizo o espetáculo. E a mesma coisa no nosso último trabalho, que é o de Mais Ninguém, quando a gente fala da violência da mulher, a gente dá voz a vários tipos de violências, e eu, né, dou voz às outras tantas mulheres negras que sofremos violência enquanto mulheres negras, mais, né, das variadas instâncias, mas principalmente por causa da nossa cor.
Então é diariamente, Ana, diariamente, cotidianamente, essa desconstrução, esse olhar, né, de desconstruir aquilo que a gente... Sabe quando a gente não percebe? Cara, vocês estão fazendo... E tinha uma cena que também um ator usava uma peruca, assim, aí falou assim, cara, aquilo ali beira uma blackface, se ele tá pintado o preto de, né, o rosto de preto, porque ele tava com uma trancinha como se fosse negra, peitão, bunda. Olha o protótipo da mulher negra, peituda, bunduda, gostosa pra sambar. É. Mas assim, opa! Né? Então, é Uhum. diário, é necessário, é É. maravilhoso quando você identifica e pode mudar, e a companhia e o restante do elenco diz assim, é isso, não podemos mais. Né? É, Agora identificamos, né? exatamente. Tem que ter essa identificação, tem que ter essa personificação, tem que ter de cada um de nós, tem que ter de cada um de nós. Às vezes as pessoas falam, né, que dá até raiva. Eu me sinto mal, né, de ouvir algumas pessoas dizerem, ah, mas os brancos também sofreram. Gente, dá vontade de falar, cala a boca, né? Tá, a gente sofreu, todo mundo sofre, no dia a dia todo mundo. É, todo mundo sofre, né? Nossa, desde quebrar uma unha até uma doença grande, mas nós não Minha estamos falando de dor, de prima, sofrimento. Cris Giba, minha prima lá de Cris, São oi, Paulo. Cris. Seja bem-vinda, que gostoso. Nós estamos com uma família grande. Meu tio Dirceu, minha mãe, minha tia Sônia, estamos com a Que família lindo toda reunida Dirceu, aqui. que delícia. Isso. Ah, Dirceu, o Dirceu, né? Fala sério. Enfim, então é o seguinte, gente, nós não estamos falando de sofrimento, não é sofrimento, é sofrer pelo simples fato de ser negro, é sofrer pelo simples fato de ser mulher, é sofrer pelo simples fato de ser homossexual. Não é sofrer porque teve uma doença, não é sofrer por... Não, é por nascer. O que você fez de errado? Nasci negra. O que você fez de errado? Nasci mulher. Entende? Então, é isso que a gente precisa trabalhar para conseguir entender o que quer dizer quando as pessoas se levantam para falar a respeito disso. Pessoas que sofrem bullying por simplesmente serem gordas, que é outra coisa que eu amo assistir, que eu quero desconstruir muito, porque eu sofri muito, né, Beta? A Beta conhece minha história. Então, assim, a gente sofre, a gente quase morre por causa de beleza, as mulheres principalmente, os homens, porque muitas vezes não gostam de esporte, né? A questão do machismo contra o próprio homem, entende? Para Então, a gente se não dá. enquadrar, né, Ana? Querem nos enquadrar, querem nos envelopar. Exato. Então, existe assim. E outra coisa que eu acho fundamental: não existe racismo reverso. Não Não. existe. Preto não faz racismo com branco. Não existe. Ponto. Né? Uhum. Ponto. Exatamente. Não existe porque não é o conceito. É aquela coisa assim, quando alguém fala assim, dá vontade de você responder, você não está entendendo. Vai Não. estudar, vai ler a Djamila, entendeu? Vai ler Vai, Djamila vai, vai Ribeiro. conversar com a Beta, sabe? Vai entender a história dessas pessoas, sabe? Porque eu não posso falar do racismo, eu não tenho esse lugar de fala, por isso que eu trago pessoas para falarem. Porque por mais que me doa, por mais que tudo isso, a Djamila fala, né? Nós temos que enxergar sim a cor. Por quê? Porque nós temos que consumir esse material, essa escritora, essa atriz, nós temos que ouvir. Vai doer? Vai doer. Quando eu assisti uma live do Cleison e da Dani, né, a respeito do racismo, que eu ouvi, que eu falei, não acredito que isso acontece. Eu não sabia, não é meu lugar. Eu não sabia que um jovem hoje de 28 anos atravessa a rua quando vem vindo uma senhora branca na direção dele. Por quê? Porque ele é negro. Como assim? Dá vontade de perguntar. Sim, é assim. Só você ouvindo essas lives, ouvindo essa pessoa falar para você entender. Nós não sabemos. Então é diferente, é totalmente diferente, né? E aí, eu queria que a Beta falasse um tchau Luciano aí. Olha quem Mansur. chegou! Ó quem Chegou chegou! na hora do Fala, tchau. Cebola! Ah, Luciano Cebola, depois você Luxoloso. vai lá. Depois você vai lá assistir. Teve mais gente que chegou mais para o fim. Aí, pessoal, vai ficar disponível no IGTV. A Beta vai divulgar também. Eu tenho no meu YouTube. Se tem um amigo teu que precisa ouvir essa história, manda pelo YouTube se ele não tiver no Instagram, tá certo? Vamos lá. Todo mundo tem.
Ó, a Flaviana está falando, essas discussões têm que ser constantes, pois a todo momento somos discriminados por sermos negros. Não dá para acreditar uma coisa dessa, né? Não dá para acreditar. Ana, Vamos assim, lá, Beta. que delícia, que delícia. Que pena que eu caí um pouquinho, mas caí, escorreguei e levantei. Não, você caiu, levantou. Ah, Quase que Eduardo levantei, como diz o Palhete, outro. eu vou. Olha, Du, beijo, saudade. Queria assim, Então, né? Não ó, Du, tenho volta palavras para lá. agradecer. Isso, vai lá no GTV que vai ficar gravado lá. Vai lá, gente, por favor, sabe, coloquem esse material. Não é pelos algoritmos, não é pelos algoritmos para mim que eu peço isso, entende? Porque quando eu faço, a semana passada até eu fiz uma live sozinha, foi a coisa mais estranha do mundo. Parecia que não tinha nada a ver eu falar sozinha, né, Beta? Mas aí depois até que teve uma boa repercussão, foi gostoso, porque eu falei a respeito de psicoterapia, né? Mas assim, o objetivo do bate-papo com amigos surgiu para ajudar uma amiga a resolver um problema, né? Então foi assim que o bate-papo começou. Por isso que eu falei até o último áudio, né, Beta? Que eu virei e falei assim, Beta, fala o que teu coração manda, né? Ai, Laila, tá Sim, acabando, porque daqui 4 minutos já termina, né? E vai aí eu acho cair. que fica difícil a gente dar continuidade, 1 hora, 1 hora e meia. Eu acho que 1 hora é suficiente. Então a gente vai encerrando com esse prazer imenso da Beta estar comigo aqui mais uma vez. Gente, muito obrigada a todos vocês assim que estão prestigiando a Beta, que eu vi que entraram por ela, tá? Muito gostoso, muito prazer ter com vocês. E Beta, eu queria todo sábado estar com você. Precisa acabar logo essa pandemia para a gente reunir todos os amigos, Que né? delícia. Sim, sim, É, sim, sim. é isso aí. Né? Quanto antes pra gente poder estar junto, junto, junto de novo. Queria mais uma vez agradecer, Ana. Não tenho palavras. E sempre que quiser bater papo, vamos conversar. Tô aí. Ah, vamos sim. Enquanto essa coisa da live tiver aí ainda valendo, a gente vai continuar esse trabalho que para mim está sendo muito enriquecedor e eu tenho feedbacks de pessoas que também estão gostando disso. Beta, um beijo gigante, um abraço apertado. Pessoal, um beijão para vocês. E a semana que vem tem mais, tá bom? Vamos lá, vamos ver no Beijo. GTV sim. Tchau, Minha tchau. prima. Beijo, tchau, tchau. Beijão, Beta.